Bom dia mesmo para vocês. Já são 9h59 e eu estou passando por aqui. Manhã de sábado, provavelmente vou ficar sozinho nesse momento. Tá todo mundo dormindo, mas eu passei e vou deixar registrado a minha oração. Não estou sozinho não. Já chegou alguém. Então eu vou deixar a minha oração aqui, fazer a minha oração e um resumo da nossa semana. Tivemos uma semana bem legal, estudamos forte, o caminho de Canaã, e vamos em busca da nossa terra prometida. Vamos em busca da nossa terra prometida. Deus tem um plano e nós fazemos parte desse plano, esse plano perfeito de Deus, esse plano lindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em meio a uma pandemia de coronavírus, estamos em quarentena e ontem eu fiquei em casa praticamente o dia inteiro, como eu tenho ficado todos os dias, mas ontem, quando eu disse que fiquei em casa praticamente o dia inteiro, não trabalhei tanto como eu tenho trabalhado os outros dias. Tem dia que eu trabalho até as 11 horas da noite. Ontem não, eu relaxei um pouco, assisti um filme que eu chorei bastante, como eu chorei assistindo aquele filme, Misericórdia, um milagre da cela número 7, no Netflix. Nossa, chorei demais assistindo aquele filme. Se você não chorou, assista. Filme muito bom pra gente chorar, chorar de verdade. Mas nós fomos pegos pelaquela situação ontem do Moro, né? A renúncia do Moro. Eu não assisti o pronunciamento do Moro, eu não assisti o pronunciamento do presidente, eu não assisti. De verdade, eu tenho procurado assistir um filmezinho, fazer qualquer coisa, mas não ficar na televisão. Tenho procurado não ficar na televisão. E para mim não me aborrecer, para mim não me entristecer. Eu fico sabendo das coisas através de outras pessoas e também do próprio YouTube. Então eu vou peneirando bem para que eu ore pelo Brasil. Mas eu achei que ontem, vou dar minha opinião aqui, o presidente Moro fez algo muito feio, muito ruim. Não estou defendendo o presidente da nação, não sou A, não sou B, não tenho partido político, mas eu acho que ele deu um golpe muito baixo no povo brasileiro, em meio a uma pandemia. A economia do Brasil não vai bem e ele deveria pensar um pouco mais nesse povo que sempre o amou tanto, o considerou tanto, e considerou ele como um grande general, um homem assim tremendo. Então acho que ele poderia esperar um pouco mais, aguentar, né? Se ele tivesse tudo isso mesmo que eu estou falando aqui, ele poderia aguentar um pouquinho mais, esperar o Brasil retornar, essa pandemia acabar, e não fazer isso durante ou no meio de uma pandemia, no meio de uma situação tão ruim para a nação. Eu achei que foi muito feio da parte dele, foi um chute muito baixo nos brasileiros, porque quem vai pagar a conta somos nós. Mas eu não sou político, eu sou apenas um pastor, né? E um pastorzinho do interior, né? Mas eu queria passar isso aqui para o meu povo. É como se eu estivesse falando para a minha igreja, a minha opinião. Eu oro por ele e agora é o momento de nós orarmos
pelo Brasil, pela nação brasileira, porque nós sabemos de uma coisa: pegamos esse Brasil, uma corrupção muito grande, pegamos esse Brasil falido, mas falido mesmo em todas as áreas, algo que nunca tínhamos visto, e o Moro ajudou que isso fosse vindo à tona, né? Ele ajudou para isso, e eu louvo a Deus por esse homem e oro por ele. A única coisa que eu quis dizer ele fez a coisa na hora errada. Sair, ele deveria sair o momento que quiser. Você não deve permanecer onde está se você não está se sentindo bem. Então, mas não foi a hora. A hora não foi um chute baixo nos brasileiros. Mas vamos orar pelo presidente da República, que ele tenha um pouquinho mais de juízo, fale menos, e porque tem uma nação orando por ele, tem uma nação querendo que esse Brasil dê certo, e qualquer outro que pegar esse Brasil lá não vai ajudar o Brasil como esse moço que está ajudando, esse moço que se chama Jair Messias Bolsonaro, porque tem um povo de Deus orando por ele, tem um povo de Deus sustentando as mãos dele. É a primeira vez no mundo, né, que um presidente se dobra diante de tanta gente evangélica, de tanta gente chorando por ele. É um senhor que vai aprender muito ainda, com toda certeza. Ele tem uma vontade muito grande de colocar o Brasil no trilho certo. As experiências virão com o tempo. Eu, como pastor, eu já fiz tanta bobagem na vida, né? Eu estava vendo ontem alguns pastores nas suas lives pregando lá de cada jeito, de eu falar misericórdia. Teve um que estava lá, diz que bênção, né? E outro, e umas coisas estranhas aí acontecendo. Mas sabe o que eu pensei antes de julgar? Eu falei, eu também um dia fui criança, eu também um dia fui menino, eu também um dia errei. E todos nós aprendemos com os nossos erros, né? Nós aprendemos com aquilo que muitas vezes dói, até mesmo dói na gente, né? Dói na gente. Eu tive que perder muito para virar um pastor sensato, sabe? Um pastor sensato. Viver a Bíblia, simplesmente a Bíblia, e não querer mais nada que não seja a Bíblia Sagrada. E é bom ter vocês aqui. Eu quis dar essa palhinha, porque tudo isso aconteceu ontem, tudo isso nós estamos vivendo hoje, vamos viver a semana que vem. Vocês vão ouvir a mídia lixo, querer afundar mais o Brasil ainda nesses dias, mas nós devemos ser brasileiros, Agora há pouco, eu repreendi 2 pastores no Facebook. Falei, por favor, dê as mãos, fazem as pazes. Não importa, você é PT, o outro é não sei o quê, mas nós devemos orar pelo Brasil e acabou. Simplesmente isso. Nós devemos ser brasileiros. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Vamos lá, gente. Essa semana nós caminhamos legal, né? Nós espiamos a terra, não sei se vocês lembram, nós espiamos a terra lá em Números 13, aí depois nós vimos que os espias, a maioria dos espias
A maioria dos espias não se sentiram bem por causa dos gigantes. Os gigantes, os homens eram muito fortes, a nação era muito poderosa, as nações eram muito poderosas, mas trouxeram fruto e mostraram: o fruto é bom, a terra é boa e verdadeiramente emana leite e mel. Mas não dá para a gente ir para frente porque os homens são fortes demais. Aí então Caleb, filho de Jefoné, levantou-se e disse: por favor, fique quieto, não é nada disso não. Deus vivo é por nós, sabe? Eles são como pão para nós, nós podemos devorá-los. E ali naquele meio, Moisés ouviu o clamor daquele povo e foi orar a Deus e fez uma oração que prejudicou a Moisés. Prejudicou mais a Moisés do que os outros, né? Porque agora eles iam ficar andando ali 40 anos, todo um trabalho, todo um projeto, tudo que já estava pronto para ser executado. Agora o Senhor falou: não, você vai ter que caminhar com esse povo até que todos esses que não são leais a mim morram, porque eles não pisarão na terra que emana leite e mel, na terra que eu prometi para vocês. Deixa eu mostrar, ensinar uma coisa para vocês. Isso aqui tem algo muito especial, tem algo muito de Deus nisso. Quando o Senhor fala assim: olha, você não vai entrar na terra que emana leite e mel, o povo não vai entrar, esse povo não vai pisar nessa terra que emana leite e mel, é que essa terra simboliza o céu. Ela simboliza, não é o céu. Ela simboliza o céu que um dia nós iremos pisar. A Canaã celestial. A Canaã celestial. Eles estavam caminhando para Canaã aqui, onde tem a Jerusalém. Nós um dia estaremos na Jerusalém do céu. E só que para entrar naquele lugar, para pisar naquele lugar, as pessoas tinham que ser muito de Deus. Tinha que realmente querer viver Deus, porque ali seria a terra dos milagres, aonde aconteceria os grandes milagres, todos os grandes milagres. É a terra onde o meu Senhor Jesus iria nascer, o meu Senhor Jesus viria dali, iria surgir daquele lugar. Até hoje, quando a gente visita Jerusalém e que você sobe no Monte das Oliveiras, você fica olhando assim daquele monte, você olha lá a cidade de Jerusalém, você diz assim: um dia o meu Senhor vai surgir aqui e daqui ele vai caminhar até aquele lugar. Eu fico imaginando, meu querido irmão, né, como que foi esse baque no coração de Moisés. Agora vocês vão caminhar, vão lá, até que todos sejam destruídos. E quando Moisés subiu no Monte Nebo, ele olhou para a terra, ele viu a terra, ele deve ter chorado muito, porque o Senhor sussurrou no ouvido dele: só que você não vai pisar lá, Moisés, você não vai entrar, porque lhe faltou sabedoria naquele dia. Essa palavra pega sabedoria. Lhe faltou sabedoria naquele dia para instruir o povo e ouvir o que eu falei aos seus ouvidos. Vale muito mais, sabe, perder 2, 3 do que perder uma nação toda. E Moisés agora, ele tinha perdido uma nação toda. E por que isso? Aí nós vimos no capítulo de número 5, trabalhamos bastante o capítulo de número 5, isso que eu estou falando para você, né, sobre a desobediência de Moisés, está no capítulo de número 4 de Deuteronômio, está no capítulo de número 4, e eu gostaria muito que vocês lessem. Nós estamos estudando a palavra de Deus, capítulo de Deuteronômio, do capítulo de número 4, né? Depois
nós entramos no capítulo de número 5, e quando nós entramos no capítulo de número 5, nós tratamos algo muito especial. Nós falamos sobre a idolatria, falamos sobre a idolatria, sobre a feitiçaria, falamos sobre viver Deus de verdade, querer, né, viver Deus, né? Mas antes disso, eu falei sobre idolatria. É uma coisa que é um tabu. É um tabu falar que existem ídolos. É um tabu falar que os santos foram bons, foram tremendos, foram gente perfeitas, mas foram santos, simplesmente homens. Você é uma pessoa santa, eu espero, né? Você é uma pessoa santa. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser santos, né? Não por isso vou fazer uma estatuzinha de rua e aí vou pedir para que adore a minha imagem, né? São homens bons, foram homens que viveram uma vida perfeita. Aí nós falamos sobre os 10 mandamentos ontem. Falamos sobre os 10 mandamentos, né? Eu não explorei os 10 mandamentos, mas eu explorei a humildade. Eu explorei a humildade e o amor ao próximo. Aí nós vamos chegar no amor a Deus. Eu disse, se nós não aprendermos a ser humilde, se nós não aprendermos a viver a humildade, viver na horizontal, nós não vamos conseguir amar na vertical. O Senhor, Ele não aceita o amor para Ele, você chegar para Ele e falar assim, Deus, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha vida. Aí você está com seu coração amargo, seu coração angustiado, seu coração preto, seu coração cheio de ódio. Deus, Ele não vai aceitar jamais esse tipo de amor para Ele. Ele vai dizer, você não me ama porque você não consegue amar a minha criação. Está entendendo? Olha bem, você não me ama porque você não consegue amar a minha criação. Eu tenho um livro que eu tenho que fazer propaganda do meu livro, mas eu tenho um livro que se chama Você Pode Ver Deus em Mim. É exatamente isso, as pessoas poder ver Deus em você através do amor à criação dele. Ver Deus em você através da vida que você pode viver para Ele, viver verdadeiramente. Mas teve uma coisa que eu falei com vocês que eu quero retomar, né? Teve uma pessoa que falou assim, pastor, eu entendi agora o que é tomar o nome de Deus em vão. Porque normalmente você pensa que é você falar, isso escapa da nossa boca, oh meu Deus, oh meu Senhor, oh Jeová. Isso não é isso, é você está agora aqui, eu repreender, eu pregar a palavra de Deus, né? Eu gastar esse tempo todo com vocês e daqui a pouco jogar tudo isso na lata do lixo. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Ensinar o nome de Deus, eu orar por pessoas, isso é tomar o nome de Deus em vão. É dessa forma que a gente toma o nome de Deus em vão. Agora eu queria mostrar algo para vocês que nós falamos também, e falamos bastante esses dias. Nós falamos sobre a lei da obediência, meditamos nisso, mas nós tratamos de uma coisa sobre maldição, quebra de maldição, né? Quebra de maldição, e eu imagino que algumas pessoas ficaram em dúvida com isso. E eu queria, então, gastar uns 10, 15 minutinhos aqui, que eu não preciso de muito tempo, para explicar isso. No capítulo de número 10,
no verso de número 12, diz assim: agora, pois, Israel, nós estamos em Deuteronômio, tá? Porque a nossa trajetória agora aqui é entrar na terra prometida. Nós queremos entrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel. E eu vou tentar esclarecer isso para vocês durante a minha palavra da semana que vem. Por que eu estou fazendo isso, tá? Levando vocês a terra, em rumo à terra prometida, a viver o reino de Deus. Existe um motivo claro e eu espero que vocês entendam e gostem de viver isso. Eu estou procurando levar vocês à terra prometida, porque, vou dar uma palhinha agora, porque quando o povo entrou na terra prometida, eles viram ali que aquela terra verdadeiramente emanava leite e mel. Você lendo a Bíblia, eu vou dizer que a Bíblia é a Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, é Bíblia Sagrada, não existe essa coisa da divisão, foi feita por alguém, por algum motivo, mas a Bíblia Sagrada ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse, é uma Bíblia só. Não existe duas Bíblias, é uma Bíblia só. O ensinamento que está aqui, ela vai completar com o ensinamento lá do Novo Testamento. Tanto é que ontem eu saí do Velho Testamento, fui para o Novo Testamento, só fiquei lá falando do Velho Testamento, daquilo que nós estávamos vivendo aqui, falando de Jesus. Jesus lavando os pés, Jesus, ensinando um novo mandamento. Então, quando nós estamos pisando na terra prometida, é porque essa terra prometida vai mostrar coisas tremendas para nós. Nós vamos viver um grande avivamento na terra prometida. Assim como Israel hoje está vivendo um grande avivamento lá. Existe um grande avivamento em Israel nos dias de hoje. Existe um grande avivamento em Israel. Esse grande avivamento já está acontecendo em Israel. Mas você vai dizer, mas é o avivamento cristão, pastor? Existem muitos cristãos messiânicos em Israel. Mas o avivamento que está acontecendo em Israel é o avivamento da terra que emana leite e mel. Israel tem quase todas as patentes, as maiores patentes do mundo estão lá. É eles que têm as patentes dos grandes medicamentos, eles descobriram. Quando eu entrei em Israel, agora, a vez passada, eu entrei por Elat e uma pessoa que me recebeu do outro lado, saí do Egito, entrei em Israel e a pessoa falou, toma essa água. Eu tomei, falei, que água, que delícia. Ela falou, é aquela água ali do mar, é água salgada. Mas, puxa, mas vocês já chegaram a essa tecnologia? Ele falou, pastor, o senhor não sabe as tecnologias, o senhor não sabe o que os cientistas de Israel já descobriram. Gente, é algo impressionante. Israel é uma pontinha, é apenas uma pontinha no mapa, mas que algo aconteceu ali também nesse tempo. O deserto floresceu. Agora, o que precisa florescer é o nosso deserto. O deserto nós estamos vivendo, a igreja viveu nessa década de 98 até agora 2020, a igreja viveu em um deserto. Eu queria falar isso a semana que vem para vocês. A igreja viveu num grande deserto. Um grande deserto, a igreja viveu só cântico, só música, só pessoas vendendo música, pessoas vendendo pregação, pastores vendendo as suas pregações, pastores grandes, falando mensagens bonitas. Pelo amor de Deus, por favor, mensagens lindas, mensagens bonitas, mas tudo vendido.
tudo vendido por preço e preço muito alto. Então chega agora uma hora que é a hora que eu sempre ministrei, a hora da igreja. E a igreja, escute bem o que esse pastorzinho aqui está falando, esse pastor do interior está falando para vocês. Chega a hora da igreja voltar para a terra, que emana leite e mel. Sabe, fazer com que aconteça as coisas que muitos anos já não acontecem mais. Então, esse tempo de voltarmos para a terra prometida é o tempo de um grande avivamento, um tempo de um grande avivamento de Deus. Tempo assim que haverá uma proteção. Como que isso vai ser? Nós vamos descobrir, se nós verdadeiramente trilhar os caminhos da terra prometida, trilhar o caminho do reino de Deus. Mas é bom que você entenda isso, que eu falei sobre maldição hereditária. Maldição hereditária, ela existe, ela sempre existiu. É mais ou menos como uma doença hereditária. O seu pai tem médico te examinando, ele pergunta para você, o seu pai teve algum problema de câncer? O meu parente teve. Poxa, então vamos fazer uns exames diferenciados em você, para que possamos tomar precauções para que você não tenha isso. Vamos fazer uns exames preventivos. E assim é na diabetes, assim em tantos outros exames aí, até da visão existe isso. Nós carregamos algumas heranças. Nós carregamos heranças paternas, maternas, de família. E a palavra do Senhor, nesse verso de número 12 de Êxodo, diz assim: agora, pois, Israel, acho que eu já terminei os meus 10 minutos que eu falei, né? Agora, pois, Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande todos os seus caminhos, e ame e sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. E no verso de número 13, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem, e eis que os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo o que nele há. Então, se nós aprendemos aqui uma coisa: amar Deus. Deus é meu Senhor, Deus é meu Criador, Ele é meu Redentor, Ele é a minha nuvem durante o dia, minha coluna de fogo durante a noite. Eu continuo vivendo isso. No século de número 21, eu continuo vivendo isso. Quando nós entramos no capítulo de número 11, nós entramos assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, todos os dias, e guardará os seus preceitos, os seus estatutos, o seu juízo, os seus mandamentos. Pronto. Se você começa a obedecer a Deus e a guardar todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos, tudo que Ele diz, não existe maldição sobre a sua vida. Quando é que a maldição deixa de existir na minha vida, meu pastor? Quando eu aceito o meu Senhor Jesus como meu único Salvador. Quando eu me entrego ao meu Deus,
Aí agora eu já estou andando com ele já coloca uma capa sobre as nossas vidas. O que nós precisamos compreender eu preciso viver. Nem todos que dizem que aceitam o Senhor Jesus vivem verdadeiramente os preceitos de Deus. Eu aceitei o Senhor Jesus, agora eu vou andar com ele. Não, mas aí eu continuo andando no mundo. Se você coloca o seu pé em Deus e um outro pé no mundo, eu preciso contar uma coisa para você. Existe entre o esconderijo do Altíssimo e o mundo, existe um muro. Existe um muro. E se você colocar os pés no muro, simplesmente no muro, o muro tem um dono. E o dono desse muro é o diabo, é Satanás, é o capeta, são os demônios. Você já ouviu falar de iniquidade? Isso é uma iniquidade. Não é que você tem uma maldição. A maldição acaba quando você aceita o Senhor Jesus. É que você volta para a maldição. É que você insiste em viver uma vida de maldição. É isso que acontece. Vou fazer a quebra da tua maldição. Senta aí. Vamos lá, fala do teu pai, da tua mãe. Mas peraí, como que você vai quebrar a maldição numa pessoa? Fica aí comigo, não vai embora não. Como que você vai quebrar a maldição numa pessoa que nasceu de novo? Me responda isso, por favor. Que é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Pronto. Não preciso nem lembrar do resto que fala, né? 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Se nós vivemos verdadeiramente os preceitos de Cristo, não existe maldição. Mas existe maldição se nós ficarmos oscilando no caminho. Um dia eu estou no Deus, outro dia eu estou na roda dos escarnecedores. Um dia eu estou em Deus, outro dia eu estou focando na porta do meu... na porta de minha casa. Um dia eu estou em Deus, no outro dia eu estou no meio de uma guerra dentro da minha igreja. Um dia eu estou em Deus, outro dia eu estou vivendo um problema danado na empresa em que eu trabalho, querendo puxar o tapete de alguém. Não existe quebra de maldição para quem está em Deus, gente. Não existe. Só existe quebra de maldição para quem está no mundo. E a quebra de maldição acontece você trazendo aquela pessoa novamente para Deus. Você buscando aquela pessoa para Deus. Ganhando aquela pessoa para o Senhor. Discipulando aquela pessoa. Eu estou discipulando uma senhora que é espírita. E era espírita, não é mais. Que era espírita até poucos dias atrás, eu ganhei ela por telefone. E eu estou discipulando ela por telefone. E ela diz assim para mim, há pouco ela estava me perguntando o que era hermenêutica. Eu falei para ela, vamos fazer uma hermenêutica aqui desse Mateus, né, que nós estamos lendo. E agora há pouco ela ligou para mim e falou, pastor, como é o nome daquela palavra difícil que o senhor estava falando comigo? Aí eu disse para ela, hermenêutica, vamos lá. Eu falei, vai no seu dicionário, vamos lá novamente. Você ganha uma pessoa discipulando a pessoa. Por isso que o Senhor Jesus gastou tempo com aqueles pescadores. Não muda nada do Senhor Jesus, não. O Senhor Jesus é a lição para mim e para você. Os demônios, eles vão trabalhar com as armas que nós entregamos na mão dele.
no verso de número 8 desse capítulo 11, diz assim: guardais, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais forte e entreis e possuís a terra, para onde você está se dirigindo. Guarda os mandamentos. Se nós não guardarmos os mandamentos, nós vamos ficar fracos. Tem que entender isso. Sabe como é que você vai compreender tudo que eu estou te ensinando? Vivendo. Vivendo. Eu vi um montão de gente que quebrava a maldição caindo pelo caminho, gente. Eu vi um montão de gente que quebrava a maldição, sabe? Precisando quebrar a maldição na sua própria vida. Eu vi um montão de gente que expulsava demônios, mas não, amarrava demônio, mas não sabia amarrar nem o cadastro do seu sapato. Eu vi tantas pessoas, sabe, que pareciam serem fortes, muito fracas, porque nunca viveram os mandamentos de Deus, nunca viveram os mandamentos de Deus, nunca viveram um ensinamento verdadeiramente apostólico, nunca viveram um ensinamento bíblico. E eu vou um pouquinho mais longe com vocês. Veja só o que diz o verso de número 26 do capítulo de número 11. Diz assim: eis que hoje ponho diante de vocês bênção e maldição. Bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor Deus. Desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecereis. Sabe o que está faltando para o povo de Deus? A Bíblia Sagrada. Sabe o que está faltando para alguns pastores? Ao invés de ficar gritando, quer ver uma coisa linda? Quer ver? Vou mostrar uma coisa bacana para vocês. Quer ver? Eu profetizo. Hoje eu profetizo aqui que vai acontecer algo no meu país. Olha aqui. E você. É lindo, não é? Eu sei fazer isso, cara. Eu sei fazer isso. Eu poderia gastar aqui tempo aqui, simplesmente com vocês, fazendo isso, dizendo: olha aqui, tá amarrado Satanás, eu te ordeno que você caia por terra, demônio que segura o Brasil nas mãos, eu te ordeno. Eu sei fazer isso, mas o que vai segurar o Brasil nas mãos é a palavra de Deus. Isso aqui, ó. Cuidado com o que vocês ouvem agora, esses dias nas lives. Eu até choro. A maldição é quebrada quando você sai do plano do diabo e vem para o plano de Deus. Leia esse livro que eu escrevi. Leia esse livro. Você pode ver Deus em mim? Pena que eu não tenho dinheiro para fazê-lo em quantidade. Eu não tenho. Nem para colocar em e-book. Senão eu colocaria de graça para vocês. Há uma necessidade, meu irmão. Há uma necessidade de nós entendermos que viver Deus é viver Bíblia. Se nós não aprendemos a viver Bíblia, nós não vamos jamais conseguir colocar a igreja num patamar que ela precisa. A igreja precisa ir para um patamar de seriedade.
A igreja precisa sair do patamar, sabe, das curtidas do YouTube. E a igreja precisa viver as quatro paredes. Existem muitos pastores simples pregando a verdade. E existem muitos pastores que são bons pregando a verdade, desses de grandes curtidas que pregam a verdade também, gente. Pelo amor de Deus, não estou falando de ninguém aqui, quem sou eu para falar, pelo amor de Deus, não estou falando de ninguém, eu só estou chamando a atenção para que você possa ver o caminho do Senhor e ficar dentro dele. Lembra que se você ficar no centro da vontade de Deus, cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não é atingido. É isso, meu amado irmão, que é proteção divina. Se você for para a esquerda ou para a direita, o nome disso é iniquidade. É iniquidade. E sobre isso nós conversaremos a semana que vem. Eu espero que eu tenha contribuído essa semana um pouquinho com vocês. Contribuído com a palavra, caminhando dentro da palavra. Permaneça no caminho do Senhor. As maldições do passado acabou. Maldição da idolatria, maldição da feitiçaria, maldição do câncer, maldição da AIDS, maldição da bebida, maldição das drogas, maldição de tudo que você possa pensar, acabou na sua vida. Eu ordeno que você seja curado, que você seja completamente liberto de todas as maldições, de todas as maldições. Eu queria mandar um beijo, acho que é para a Érica, lá na Suíça. É na Suíça, Rita? Fala para mim aí. Eu queria mandar um beijo, meu pessoal. Eu vi a Solange passando aí de Tocantins. Pessoal que acaba me acompanhando de longe. Hoje eu estou chorando, vou vontade de chorar, sabe? É o que eu vi ontem, o que eu vi as pessoas fazendo ontem. Eu vi um homem com uma mesa, uma luz em cima, escrito do lado, diz que benção, do outro lado uma conta para depositar dinheiro. Eu vi, falei, aquele homem pregando, gritando, e eu disse, Senhor Jesus, que canal bom para a gente ensinar a Bíblia é esse, né? Que canal bom. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores. Deus tenha misericórdia de nós, pastores, sabe? Uma vez saiu um slogan na Unicamp e eles, na sala de aula, pequenas igrejas, grandes negócios. Igreja não é negócio. Igreja é chamado. Só quem tem chamado, viu? Consegue viver 40 e tantos anos vivendo igreja, apanhando e querendo fazer o certo da maneira certa. Que Deus abençoe vocês. Eu vou sair porque eu estou chorando hoje. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã eu estou lá da igreja. Espero que todos vocês estejam lá. É www.cristovive.org.br www.cristovive.org.br. Vamos estar lá amanhã no nosso culto. Vou falar muita coisa que eu falei para vocês aqui
durante a semana. Mas eu vou continuar praticamente falando sobre o nosso caminho para a nossa terra prometida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Dê um final de semana maravilhoso. Estou com uma saudade da minha igreja que dói. Beijo a todos vocês. Fiquem com Deus.